O casamento nos tempos bíblicos. Trataremos aqui da poligamia, da concubina, o dote, as escolhas do cônjuge, o noivado, a virgindade, casamentos mistos, a cerimônia nupcial, as atitudes para com o sexo no relacionamento conjugal, divórcio e o amor. Antes de começarmos, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like e comente. Esse simples ato ajuda o canal a crescer. A estrutura social que o Criador considerou a melhor para a raça humana foi o casamento, como uma união para a vida toda. É verdade que desde que foi instituído o casamento tem apresentado alguns problemas, mas em geral vem operando até muito bem. Nos séculos que a história bíblica abrange, ao que parece, a condição normal era o adulto se casar. Alguns, no entanto, não se casaram. Em certos casos, existe até uma recomendação no sentido de manter o celibato, aqueles que tiverem esse dom. Mas a maioria das pessoas busca o casamento, compelida pela necessidade de amar, de ter a companhia de outro ser humano, de se satisfazer sexualmente, bem como pelo instinto de reprodução. O fato é que as vantagens do casamento compensam em muito suas desvantagens. Casar-se era uma prática tão normal naquelas alturas que quem não o fazia ficava estigmatizado socialmente. Em alguns círculos, suspeitava-se de que aqueles que não se casavam eram portadores de algum defeito físico ou de deficiência mental, ou tinham uma perversão sexual. A mulher solitária, então, via-se seriamente limitada em sua vida social. A atitude de Paulo demonstrando a aceitação tanto do casado como do solteiro ajudou muito a remover em parte esse estigma. O fato de Yeshua ter permanecido solteiro também veio demonstrar que era possível ter-se uma vida plena sem ser casado. Com o passar dos séculos, a estrutura familiar sofreu algumas mudanças devido à variação do senso de valores, mas os elementos básicos de uma união para toda a vida, de modo geral, permaneceram inalterados. Poligamia. O costume de se ter mais de uma esposa parece ter sido largamente aceito nos tempos do Antigo Testamento. Muitos dos mais ilustres e santos homens da época eram polígamos. E essa prática não existiu apenas durante o período dos patriarcas, perdurou até depois dos dias de Davi e Salomão. Isso não quer dizer que a poligamia fosse praticada pela maioria da população. Um homem do povo não teria condições de sustentar mais de uma esposa, simplesmente por uma questão financeira. E não quer dizer também que a Bíblia recomende esse tipo de família. Contudo, é evidente que existam muitos relacionamentos múltiplos. A prática era tão difundida que Yah achou necessário estabelecer algumas linhas básicas para regulamentá-la. Havia algumas situações em que as escrituras talvez forçassem uma relação poligâmica, como no caso do levirator. A lei dispunha que quando uma mulher enviuvava, o irmão do falecido tinha que se casar com a cunhada, e o regulamento não levava em conta o estado conjugal dele. Dessa forma, a viúva estaria teoricamente mantendo um relacionamento com o marido por meio do irmão deste. Existiam diversas razões para o homem ter mais de uma esposa. Alguns faziam isso devido às fortes pressões culturais para se ter muitos filhos. Foi por isso que Abraão tomou por mulher a escrava egípcia Agar. É interessante observar que foi Sara quem deu a sugestão. Documentos descobertos em Nozir, uma cidade da Mesopotâmia, dão a entender que essa situação era determinada por um costume da sociedade da época. Uma outra razão era a necessidade de amor. No caso de Jacó, por exemplo, ele foi enganado e decidiu se casar com Raquel também, preferindo ficar com duas esposas do que perder a jovem. Uma terceira razão é ilustrada pelas pessoas de Davi e Salomão, que se casaram com diversas mulheres com o objetivo de realizar alianças políticas e obter certas vantagens. Nos dias do ungido, ainda existia poligamia em Israel. Fala-se que Herodes o Grande, numa certa época, teve 9 esposas. Os líderes religiosos mais conservadores protestavam contra essa prática em Jerusalém na época, mas é provável que muitos dos que ocupavam cargos de liderança tivessem 2 ou mais esposas. Assim como ocorria em outros aspectos do viver diário e nas regras da religião, na poligamia também os israelitas não tinham todos uma opinião unânime. Quando o homem pensava na possibilidade de arranjar mais de uma esposa, precisava considerar vários aspectos. É verdade que se tivesse mais esposas, teria também mais filhos, mais amor, companhia e mais braços para o trabalho. Mas também teria mais despesas, além de ter de conviver com um clima de ciúmes
de hostilidades entre parentes. Ironicamente, a palavra hebraica, que significa segunda esposa, tem um sentido literal de rival ou hostil. Se formos procurar um texto bíblico que condene claramente a poligamia, veremos que a restrição só é feita para os reis. Contudo, existem muitas passagens que dão a entender que o plano de Á para o casamento era a união de um homem com uma só mulher. O objetivo básico do casamento era que marido e mulher se tornassem uma só carne. Esse modelo foi confirmado pelo ungido, o que demonstra que a poligamia não é o ideal. Já a poliandria, uma mulher com mais de um marido, não parece ter ocorrido entre os israelitas. A concubina. Havia situações em que outras mulheres entravam para a família e tinham uma relação conjugal com o chefe da casa. Embora não fossem consideradas esposas, ocupavam um lugar definido na escala social. De um modo geral, as concubinas provinham da classe pobre ou eram escravas. O papel delas era semelhante a de um amante nos dias de hoje. Na maioria dos casos, tinham por finalidade proporcionar sexo ao homem e ter filhos, principalmente meninos. A prática de ter várias concubinas existiu desde o início da história de Israel até o princípio do estabelecimento do reino e era muito comum entre os que podiam se dar ao luxo de mantê-las. Na época dos juízes, por exemplo, há diversas menções a concubinas. Algumas eram mulheres que haviam sido aprisionadas em guerras. Outras eram escravas hebreias que tinham sido dadas a seus donos por reis ou homens ricos, ou então filhas das famílias mais pobres. Quando o homem rico tinha uma concubina judia, muitas vezes tratava-a com respeito, e seus filhos herdavam seus bens em bases iguais com os da esposa legítima. Mas as concubinas gentias muitas vezes eram desprezadas e maltratadas por todos os membros da família. Em alguns casos, é difícil saber ao certo pelo texto se determinada mulher é uma concubina ou uma segunda esposa. Em Juízes 19, há um relato de um homem que possuía uma concubina e que depois é identificado como marido. A lei mosaica contém dispositivos para a proteção das concubinas. Isso talvez não seja uma indicação de que se aprovava essa relação, mas sim uma orientação com o objetivo de manter a ordem. Os textos de Êxodo 27, 7 a 11, Deuteronômio 21, 10 a 14, estabelecem os direitos da concubina. O concubinato foi prática muito comum para alguns dos homens mais influentes de Israel. Líderes importantes como Jacó, Gideão, Saul, Davi, Salomão e Roboão, todos tiveram concubinas. Dentre esses, o que teve o maior número foi Salomão. Ele chegou a ter 700 esposas de nobre nascimento e mais 300 concubinas. Uma quantidade que pode parecer espantosa, mas perfeitamente possível. Muitos daqueles reis antigos formaram haréns enormes. As concubinas de Salomão não apenas lhe proporcionavam prazer, mas também lhe davam mais filhos para o reino. Não é correto redefinir essas mulheres como meras empregadas ou governantes. Elas são claramente identificadas como concubinas. Está claro que muitas das múltiplas esposas eram partes de tratados de paz feitos com seus países de origem, enquanto as concubinas eram muitas vezes presentes dados por outros reis. Mas se quisermos explicar essa situação, a melhor coisa é reconhecer com humildade que não a entendemos perfeitamente. Não há dúvida de que o casamento que Yah instituiu é o de um homem com uma mulher. Contudo, ao que parece, ele permitiu que Davi mantivesse as mulheres de seu senhor. No caso de Salomão, sabe-se que suas esposas estrangeiras lhe perverteram o coração para seguir a idolatria e o destruíram espiritualmente. Mas apesar disso, ele ainda realizou muita coisa, pois manteve Israel em paz durante 40 anos. É interessante observar que, quando ele escreveu Cantares, um apaixonado poema de amor para a Sulamita, já tinha 60 esposas e 80 concubinas. O dote. Havia 3 maneiras de se praticar o dote. O noivo dava uma quantia ao pai da noiva em pagamento pelo valor que ele perdia com a saída da filha. O pai da noiva ou do noivo dava um presente a seu filho ou filha, e o noivo dava um presente à noiva, que também daria um presente ao noivo. Mas parece que esses costumes não prevaleceram, durante todo o tempo, sempre nos mesmos moldes. O primeiro tipo de dote, às vezes, era um presente de grande valor dado ao pai da noiva.
Poderia ser dado sob a forma de um serviço prestado, como no caso de Jacó, que trabalhou para o sogro para poder casar-se com Raquel. Quando Davi quis se casar com Mical, o pai dela exigiu dele um presente muito insólito, na esperança de que ele fosse morto. Outra prática era o pai dar um presente à filha que deixava o lar. Nos dias do ungido, costumava-se tirar 10% desse dote para a noiva comprar alguns artigos de luxo para si. Geralmente, a quantia era suficiente para ela adquirir perfumes, joias e às vezes até dentes postiços. Quando Salomão se casou com a filha de Faraó, este deu a filha de presente à cidade de Gezer, que havia sido devastada. Mas Salomão, astutamente, mandou reedificar a cidade. Era bem comum também o noivo e a noiva trocarem presentes. O servo de Abraão, por exemplo, presenteou Rebeca, a escolhida de Isaque, com muitas joias de ouro e prata, e com vestimentas. Essa prática durou até o primeiro século de nossa era. O valor e o número dos presentes variavam bastante de acordo com o tempo, o lugar e as famílias envolvidas. A escolha do cônjuge. De um modo geral, os jovens se casavam muito novos. Chegou ao ponto de os rabis terem de estabelecer idades mínimas para o casamento: 12 para as meninas e 13 para os meninos. Existem registros de crianças até mais jovens sendo dadas em casamento, e de meninas de até 6 anos sendo prometidas. É provável que Maria, a mãe de Yeshua, não tivesse mais do que 12 ou 13 anos. Alguns supõem que José era bem mais velho e morreu antes dela, mas não há como comprovar isso. De qualquer modo, pelas condições prevalentes, Maria ainda era adolescente quando deu à luz a Yeshua. Na maioria dos casos, o casamento de dois jovens era decidido pelos pais, sem uma consulta prévia a ambos. Contudo, não era sempre que isso acontecia. Alguns dos interessados objetavam a escolha feita, e assim não se concretizava a decisão tomada pelos pais. O fato de todos os familiares de um casal constituírem uma só família tornava mais conveniente os casamentos arranjados. Geralmente, a primeira preocupação dos noivos era saber o que os parentes achavam da união dos dois. Muitas vezes eles moravam próximos e, portanto, era importante que todos se relacionassem bem. Com o passar do tempo, o aumento dos deslocamentos e mudanças acabou anulando esses fatores, e os jovens começaram a se casar com pessoas de outras nacionalidades e até de outras crenças. A ideia do casamento arranjado não descartava o amor. Esperava-se que os jovens viessem a se amar depois que o casamento fosse consumado, já que se viu o amor como uma questão de decisão pessoal e, portanto, como algo que dependia apenas da vontade de cada um. Depois que esses jovens se casassem, surgia o amor. Contudo, havia para os jovens ocasiões especiais, contando com a aprovação geral, nas quais eles podiam encontrar-se e se conhecer melhor. Algumas dessas eram as festas religiosas ou da colheita, desfiles e danças comunitárias. Em se tratando da escolha do cônjuge para um filho, os pais, em geral, podiam ser bastante exigentes. Mas, apesar disso, havia casos em que o jovem tinha o direito de dar sua opinião sobre o futuro noivo ou noiva, e sua palavra poderia ser até acatada. Outros preferiam mesmo deixar a escolha com os pais. O noivado. O período de noivado geralmente durava 1 ano. Era de grande importância. Muitas vezes, para oficializar o compromisso, realizava-se uma cerimônia, seguida de um banquete e troca de presentes. Na antiguidade, o rapaz que ficasse noivo era dispensado do serviço militar, para não se correr o risco de que ele morresse antes de se casar. Um importante aspecto do processo eram as conversões sobre a questão financeira. Quanto o pai da noiva iria receber e qual a forma de pagamento. Eles conversavam também sobre o dote e quais os bens que a noiva levaria ao se casar. Combinavam também a quantia a ser restituída, caso isso fosse necessário. Assim, se o marido morresse ou o casamento fosse dissolvido por alguma outra razão, parte dos bens seria devolvida aos pais. Após o noivado, os jovens já eram chamados de esposa ou de marido. Entretanto, só 1 ano depois é que os dois passavam a viver juntos e consumavam o matrimônio. Devido ao grande número de pessoas envolvidas e às promessas financeiras de parte a parte, era muito raro o casal desfazer o compromisso. Sem dúvida alguma, a grande proximidade entre as famílias devia causar muitos problemas para o casal, mas também lhe proporcionava muitas vantagens. Se um homem viesse a ter relações sexuais com a noiva de outro,
poderia ser apedrejado até a morte por adultério. Se a jovem não fosse ainda comprometida, o homem não seria condenado, mas teria que fazer um pagamento ao pai dela e se casar com a moça. Quando Maria, mãe de Yeshua, ficou grávida, já estava legalmente desposada com José, e as negociações necessárias para o casamento já tinham sido feitas. De acordo com o costume da época, eles ainda não haviam coabitado, mas ele já era considerado o esposo dela. O rompimento do compromisso seria muito embaraçoso, não só para os dois, mas também para as duas famílias. Por isso José, um homem afetuoso, procurou descobrir um meio de terminar o noivado sem revelar que a noiva estava grávida. A virgindade. Havia uma grande preocupação por parte da noiva e de sua família em provar que ela se casava virgem. O marido sempre esperava ver manchas de sangue na roupa da cama após o primeiro ato sexual. Caso isso não acontecesse, ele poderia anular o casamento, expondo a família da jovem a um terrível constrangimento. Essa prática é descrita pela primeira vez no Antigo Testamento, mas até hoje ainda é observada em alguns lugares. E na antiguidade, se essa prova não fosse constatada visivelmente, a mulher poderia até ser apedrejada. Muitas noivas guardavam a roupa manchada de sangue durante muito tempo, para o caso de alguém levantar alguma dúvida mais tarde. Mas aí, se os pais tivessem as provas de que ela se casara virgem, o casamento teria que ser mantido. Os anciãos da cidade castigariam o marido duvidoso, que ainda teria de pagar uma multa de 100 ciclos de prata. E depois ele nunca poderia divorciar-se dela, fosse quais fossem as circunstâncias. Como esse tipo de problema expunha toda a família à humilhação, o pai geralmente vigiava com muito cuidado os passos de uma filha solteira. Casamentos mistos. Atendendo a graves advertências feitas por Yah, os israelitas tinham muito cuidado em não macular sua pureza religiosa, casando-se com gentios. Mas, geralmente, havia muitos casamentos mistos entre o povo, com grandes prejuízos para eles. Isso aconteceu durante toda a história da nação. Moisés mesmo se casou com uma midianita. E o rei Salomão também estava sempre tomando por esposa mulheres estrangeiras, o que fazia parte dos acordos de paz que celebrava o país de origem delas. Mas apesar disso, havia uma grande preocupação em proibir o casamento com indivíduos de outras religiões, e em se orientar o povo a esse respeito. Esses relacionamentos infalivelmente enfraqueciam a fé dos hebreus. Contudo, a despeito de todas as tentativas para se manter pura a raça, houve certos eventos que dificultaram esse esforço. Os exílios dos israelitas para Síria e Babilônia, por exemplo. O povo foi levado de sua terra para esses países, e lá se casaram com gentios. Os samaritanos eram remanescentes do Reino do Norte, que se casaram com estrangeiros transportados para Israel pelos assírios. Os filhos deles já não eram considerados israelitas. A Bíblia condenava todos os tipos de casamento misto, mas mesmo assim, houve muitas dessas uniões durante todo o período bíblico. No Novo Testamento, é condenado o casamento com incrédulos. A cerimônia nupcial. Os israelitas sempre gostaram muito de festas, festejos e comemorações bem elaborados. O casamento era motivo para festejos alegres, cheios de animação que poderiam durar até uma semana ou mais. Havia casos em que parentes viajavam longas distâncias para assistir ao evento, e todos os amigos e vizinhos concorriam à casa. Muitas vezes os casamentos eram realizados no outono, após a colheita, para que pudesse ser assistido pelo maior número de pessoas possível. As testemunhas, tanto do lado da noiva como do noivo, eram sempre em grande número. O noivo tinha por costume escolher um amigo para ser o seu paranifo, que no Novo Testamento é chamado de amigo do noivo. Antes do casamento havia o cortejo nupcial. A noiva saía de sua casa acompanhada das pessoas que formavam o seu grupo. O noivo vinha de outro lugar por ele escolhido. O destino era a casa do pai do noivo. Supõe-se, por isso, que era ele quem arcava com as despesas da festa. Os dois grupos eram constituídos de amigo de cada um, que iam tocando instrumentos musicais ou cantando e espalhando flores pelo caminho. Quase sempre eles cantavam as tradicionais músicas de casamento, das quais às vezes constatavam versos de amor de cantares. É esse cortejo que Yeshua se refere a narrar a parábola das 10 virgens. A função delas era acompanhar o noivo à cerimônia. A noiva, que geralmente era transportada numa liteira, ia sempre muito enfeitada, vestida com belos trajes e as joias mais vistosas que o casal pudesse arranjar. Era comum eles passarem muitos meses preparando as roupas para essa ocasião especial. Tradicionalmente, a noiva
tinha que usar um véu sobre o rosto, que só seria removido quando os dois estivessem a sós. Os convidados também usavam roupas festivas ou vestes nupciais. A cerimônia nupcial era chamada de rupá, que significa toldo. Era possível que a noiva e o noivo ficassem sentados debaixo de um toldo durante parte da cerimônia. Ao que parece, não havia a presença de um religioso ou juiz no casamento, sendo, pois, um paralelo da prática antiga observada por Isaac e Rebeca. Ele simplesmente conduziu a noiva para a tenda de sua mãe, e assim se tornaram marido e mulher. Os votos matrimoniais e compromissos tinham sido feitos anteriormente. O casal se colocava diante dos amigos e parentes, que provavelmente recitavam passagens bíblicas ou textos da sabedoria tradicional. Mas em vez de uma cerimônia silenciosa e reservada, o grupo participava do evento com muita alegria e animação. Depois então os noivos eram deixados a sós para consumar a união, em uma tenda ou quarto, previamente preparado para ser a câmara nupcial. E enquanto o casal consumava o casamento, os convidados continuavam a festejar, tocavam instrumentos musicais, dançavam, cantavam e faziam jogos. Comida e vinho eram distribuídos em abundância. E embora isso possa parecer estranho aos nossos olhos de ocidentais, algum tempo depois o casal saía da câmara nupcial trazendo as provas de que a noiva era virgem e de que eles haviam se unido. Feito isto, os recém-casados se juntavam ao resto dos convidados e as comemorações continuavam ainda durante 7 dias ou mais, grande parte da festa sendo realizada do lado de fora. Foi numa dessas festas que pediram ao Messias para providenciar mais vinho. A parábola das bodas narrada por Yeshua nos dá mais algumas informações sobre um casamento em famílias ricas. Bois e novilhos cevados eram abatidos, pois geralmente se esperava que todos os convidados comparecessem. No caso dessa parábola, eles não apareceram e o rei ficou grandemente encolerizado. Entre eles, havia o costume também de atirarem frutas e sementes para o alto à frente dos noivos. Isso era quase uma superstição, pois significava que estavam lhes desejando felicidades e muitos filhos alegres e saudáveis. As atitudes para com o sexo no relacionamento conjugal. Embora seja um pouco difícil entender a mentalidade dos israelitas do passado, bem como a dos primeiros cristãos, algumas das atitudes deles para com o sexo estão bem claras. Não sabemos o que se passava entre a média dos casais, mas podemos ter uma ideia. Temos a tendência de ler a Bíblia enxertando nela nossos preceitos morais. Entretanto, parece que a linguagem das Escrituras, ao tratar do assunto, é muito mais aberta do que o da maioria das pessoas hoje. Voltaremos a falar sobre o sexo em um capítulo posterior. Sabemos que era a prática do ato sexual que selava o casamento. Após a cerimônia e a troca de presentes, a relação sexual era o que determinava que eles se encontravam realmente casados. O amor físico da noiva devia atrair e embriagar o marido. O leito nupcial devia ser sem mácula, protegido de influências externas. Isso pode ser uma decorrência do princípio bíblico de que o marido deveria ficar em casa durante todo o primeiro ano de casamento para dar felicidade à mulher. Ao falar sobre o relacionamento conjugal, o apóstolo Paulo aconselha os casais a não se privarem um ao outro, pois já sabia das muitas dificuldades do relacionamento conjugal. Ao seu ver, um homem que tivesse uma vida sexual satisfatória dentro de casa teria mais força para resistir às tentações que enfrentaria lá fora. Divórcio. A questão da separação de um casal sempre foi um tanto nebulosa. O Antigo Testamento estabelece uma regra geral, mas ela não resolve todos os problemas que podiam surgir. Portanto, no que tange à história bíblica, estamos a par de muitas coisas que aconteceram, mas não de como deveriam ter sido. De modo geral, o casamento era considerado uma união para a vida toda, mas abriam-se exceções para casos especiais, como citado em Deuteronômio 24:1. Mas durante muitos séculos se discutiu que exceções seriam essas. Nos dias do ungido, havia duas teses que eram largamente aceitas. A escola do Rabi Shammai interpretava esse texto de Deuteronômio ensinando que o divórcio só era permitido em caso de adultério. Os seguidores do Rabi Hillel acreditavam que a mesma passagem permitia que o marido se divorciasse da mulher por qualquer motivo. Alguns chegavam a ensinar que o homem poderia mandá-la embora até se ela deixasse queimar a sopa ou se encontrasse outra que lhe agradasse mais. O Messias, Yeshua, também abordou essa questão, e desde então a igreja vem debatendo o assunto na tentativa de definir bem o que ele disse e o que quis dizer. O temperamento e a formação de cada um de nós pesa muito quando interpretamos essas passagens.
como ocorreu com os israelitas em relação à interpretação de Deuteronômio 24. Contudo, acima de nossos preconceitos e sentimentos pessoais, deve estar o desejo de fazer uma interpretação séria e honesta, seja qual for o texto focalizado. Sabemos que nos dias de Yeshua, pelo menos teoricamente, os homens tinham liberdade quase limitada para se divorciar da esposa, mas a mulher, por seu lado, não dispunha de quase nenhuma força para dar início a um processo de divórcio. Alguns estudiosos concluem que, devido a essas atitudes, pode ter sido elevado o número de divórcios nesse período. Outros já acreditam que eles eram poucos. É possível que fossem realmente poucos, porque, ao contrário do que ocorre hoje, as pessoas não se casavam com grandes expectativas de felicidade no casamento. Além disso, mantinha um relacionamento muito estreito com a família do cônjuge, o que provavelmente contribuía para diminuir as probabilidades de separação. Em geral, seus familiares lhe ofereciam apoio emocional, o que fortalecia bastante a união. Além disso, se o casamento fracassasse, eles se sentiriam bastante frustrados. O fato é que, enquanto muitos homens nem pensariam na possibilidade de se separar da esposa, outros viviam procurando meios de se livrar dela. Na época do Messias, quando o casal se divorciava, o marido tinha que dar à mulher uma carta de divórcio. Isso dava a ela o direito de se casar de novo. E quando se separavam, o marido tinha que devolver parte do dote, conforme for estabelecido por ocasião do casamento. Evidentemente, os casos de divórcio eram raros entre os israelitas, mas muito comuns entre os romanos. O amor. Será que nas sociedades antigas, onde o casamento era arranjado por outrem, os casais se amavam ou aceitavam a relação por pura conveniência? Não é errado afirmar que havia amor em muitas famílias. A Bíblia contém afirmações nesse sentido, dando evidências disso. Contudo, devemos ter cuidado para não revestir aquela sociedade de uma falsa aura de romantismo. É possível que muitos casais não se amassem. O conceito de amor daquela época era bastante diferente de algumas das noções que temos em nossos dias. Enquanto hoje é muito comum os jovens se amarem primeiro. Naquela ocasião, a crença era de que depois que se casassem, viriam a amar-se. Isso é comprovado por mandamentos bíblicos para que eles se amem. Para eles, o amor era uma questão de decisão pessoal, e o sentimento estava sob o controle de cada um. Encarando o amor dessa forma, eles tinham grandes possibilidades de acertar o relacionamento. O Messias achava que mesmo que um dos cônjuges fosse infiel, o outro poderia perdoar-lhe e tomar a deliberação de voltar a amá-lo. Retirado do livro de William L. Coleman, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Link do livro aí na descrição.